Agro. Informando e alimentando o mundo. Olá a todos, sou Cristiane Rossoni, colunista oficial e grande embaixadora da revista A Empreendedora. Dando seguimento à nossa série Fazendas Sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, já convido a todos a seguir nossas redes sociais, bem como compartilhar essa entrevista. Vamos conhecer um pouco mais da revista Empreendedora, então, através de um vídeo institucional. Então, nessa entrevista, vamos contar com o apoio do seu Paulo Andrade, referente ao projeto de florestas sustentáveis. E primeiramente, eu agradeço ao seu Paulo por ter aceito o nosso convite e peço, por gentileza, para o senhor se apresentar um pouco mais. Quem é o seu Paulo e o que é o projeto? Bem, eu sou Paulo Andrade, como você já apresentou, Cris. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista em gestão ambiental e também em defesa fitossanitária. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar num acordo de cooperação técnica entre a ABAF e a ADAB, né, num programa que tem trazido muitos bons resultados aqui na nossa região do extremo sul da Bahia, trabalhando diretamente com essa questão de sustentabilidade nas propriedades rurais, né, a questão das florestas. Então, é um trabalho do governo do estado, juntamente com a iniciativa privada. Então, hoje, eu estou aqui trabalhando junto com mais 3 colegas na região do extremo sul. A gente trabalha nos 21 municípios do extremo sul da Bahia e mais alguns municípios da região sul da Bahia. Para compreendermos um pouco mais sobre o projeto, então gostaria de lhe perguntar quando que surgiu a ideia do programa Ambiente Florestal Sustentável e qual foi o objetivo quando da criação do projeto? Bem, este programa nasceu de uma necessidade aqui no extremo sul. Então, com o surgimento de uma praga, a lagarta desfolhadora, que é uma praga de culturas do café, de cacau, citros, do eucalipto, então houve uma necessidade de se fazer um programa como nós teríamos outros da ADAB, tem outros programas de controle fitossanitário da ADAB.
Então, este programa trata dessa praga, a lagarta parda, né? Então, como aqui nós sabemos que temos uma área grande, produtiva, tanto de florestas, eucalipto, quanto também de café agrícola, cacau, então é um ambiente muito propício para a multiplicação dessa praga, que foi o que aconteceu. Então, ela veio surgindo desde 2013, 14, 2015, foi um surto muito grande, onde tivemos aqui na região perdas até de florestas de eucalipto em decorrência da atuação dessa praga, né, da desfolha, e como foi um ano de muita seca, então houve prejuízo realmente, porque teve dificuldade, né, da floresta rebrotar e voltar ao crescimento. Então, com isso que aconteceu em 2015, as empresas e os produtores, né, rurais pensaram que o que fazer, porque para se controlar numa praga de uma agricultura normal, você lança mão de certos controles e que dificilmente alguém do outro lado, de outra propriedade, vai interferir. Mas quando se fala de uma praga, por exemplo, numa lavoura de eucalipto, né, numa floresta de eucalipto, então você tem que pensar muito bem como fazer, quais os procedimentos. E então se pensou nessa necessidade de não fazer um programa assim, cada qual, a empresa cuida da floresta dela, o produtor independente cuida da sua, mas que fosse um controle único no extremo sul, para que viesse ter bons resultados. Aí, então, sentou-se a iniciativa privada, né, a ABAF, que é a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, juntamente com a ADAB, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Então, você vendo aí uma união muito saudável, né, da iniciativa privada com o Estado, para o benefício de uma região toda, né? Então, sentou-se e celebrou esse acordo de cooperação técnica, onde foi feita essa parceria para que os técnicos que viessem a trabalhar nesse sentido, eles preconizassem o que fosse tratado, né, naquele acordo de cooperação técnica. Então, para isso, se convidou professores, especialistas na praga, né, na Universidade de São Carlos, e vieram aqui, deram treinamento, conversou, eles viram o que estava acontecendo com a situação, conversou com a iniciativa privada, com os técnicos do Estado, e a conclusão que se tirou é que a maneira melhor para se contornar essa situação seria através do controle biológico. Porque você imagine uma praga numa floresta, você tiver que lançar mão de um produto químico, através da pulverização aérea, né? Então, teria muitas restrições, né? A comunidade sempre está atenta para isso hoje, todo mundo preconizando, buscando, né, a melhor forma possível. Então houve um convencimento de todos os produtores. Apesar de ser uma praga nova, que não se conhecia, não se sabia como fazer o controle, esses especialistas nos deram todo o aparato, toda a informação para que nós fizéssemos esse controle e de maneira muito bem feita. Então, assim como a iniciativa privada, das empresas florestais, como os produtores independentes, que são pequenos produtores, eles viram que seria realmente a solução. Então, para isso, o que a gente tinha que fazer, primeiramente? Tinha que passar essa informação de quem era essa praga, o ciclo de vida dessa praga, né, como ela atingia as culturas, o que fazer para poder contornar essa situação da melhor maneira possível. Então, se montou, né, todo um aparato de veículos, equipamentos audiovisuais, contratou-se uma campanha publicitária, então, tudo o que fosse necessário para que essa informação chegasse também ao pequeno produtor. Não só ao produtor de florestas, como também aqueles vizinhos, comunidades que ficam no entorno e também teria que ter conhecimento do que estava acontecendo. Então, esse programa nasceu com essa necessidade. Então, se contratou esses técnicos, né, para que levasse essa informação
vamos dizer assim, toda a zona rural do extremo sul da Bahia, né? As empresas de base florestais, elas já tinham esse estudo, esse conhecimento, já tinham esse treinamento dos seus técnicos, mas quanto ao produtor independente e quanto às comunidades, então esse trabalho ficou por nossa conta. Então nós tivemos que ir às comunidades, explicar o porquê do nosso trabalho, que eles teriam que saber sobre essa nova praga, porque além das florestas, ela também ataca várias culturas. E quando a gente fala de citros no extremo sul, toda casa, toda propriedadezinha, por menor que seja, tem um pé de laranja, um pé de limão, de tangerina no quintal, e seria uma hospedeira, né, da lagarta. Então, a gente passou aí nessas comunidades, fomos recebidos de braços abertos. Nós vimos nessas comunidades a carência que esse pequeno produtor, que essas comunidades como de campo, tem de receber informações técnicas que vêm melhorar, né, a sua vida, os seus cultivos, os seus ganhos. Então, foi uma parceria que gerou bons frutos. E, nesse primeiro momento, nós visitamos todos que puderam nos receber. E através de palestras sobre justamente a lagarta parda, o ciclo de vida, o controle da praga, eles passaram a ser os nossos aliados. Porque alguns detalhes da praga, a gente depende não só, né, dos técnicos que fazem o monitoramento, como também dos pequenos produtores que moram nas comunidades. Exato. Porque essa praga, quando ela está na fase adulta, na fase de mariposa, ela é atraída pela luz. Então, à noite, ela sai de onde ela está, da floresta, ou do plantio de café, e vai em direção à luz. E todos aqueles que moram em comunidades e moram no campo, à noite sempre deixam a luz acesa até mais tarde, alguma coisa, e quando é no outro dia que abre a porta, ele vai ver ali na parede a presença dessa praga. Então, o que ele vai lembrar? Lembrar do programa da nossa equipe, deixamos o cartãozinho, né, da equipe com todos que participaram das palestras, e eles nos comunicam, tenta fazer o contato com a gente, ó Paulo, ó Diogo, ó Epaminondas, eu abri a porta aqui hoje de manhã e tem uma mariposa branca sentada aqui na parede, perto da luz aqui de casa, né? Então, a gente vai até o local, a gente faz a inspeção para ver de onde provavelmente veio essa praga, e aí, então, a gente programa, juntamente com o proprietário, seja ele particular ou seja da empresa, né, a necessidade do monitoramento para saber se há uma necessidade de controle inicial, se a praga já tem nível de controle, ou se vamos aguardar até se ela vai multiplicar, porque diversos fatores da natureza também podem ser fatores de controle, interferir, né, na multiplicação da praga. Então, a gente criou como se fosse uma rede de informações em todo o extremo sul. Todas as comunidades que nós tivemos presentes foram participantes, e em troca disso eles receberam o quê? A certeza, a tranquilidade de que aquele controle seria um controle biológico, não ia trazer problema, né, para as suas vidas, para os seus mananciais de água, para os seus animais domésticos e as suas culturas. Então, houve assim, um empenho muito grande nesse sentido, e foi muito proveitoso, né, esse início de trabalho como Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda. Então, depois de um ano desse trabalho, nós tivemos uma redução de 98% da área afetada, vamos dizer assim, com a lagarta parda, né? Por essas informações que nos chegavam precocemente, e as empresas iam fazer o monitoramento, o produtor ia fazer o monitoramento, e a gente fazia um controle na hora certa, porque o controle biológico tem essa nuance de você tem um momento certo para fazer. Se você perder aquele momento, então não adianta mais você lançar a mão dele, porque não vai ter resultado. E a gente não poderia perder esse momento, porque senão teria que usar um químico, e aí os prejuízos seriam muito grandes, né? E principalmente o descontentamento das comunidades. Então, depois de um ano de trabalho, a gente viu a necessidade do homem do campo de informações, esse programa fitossanitário de controle da lagarta parda, ele foi ampliado para ambiente florestal sustentável, onde não só a gente falava sobre da praga da lagarta, né, do seu controle, que a maioria das comunidades já passaram a saber com as nossas primeiras visitas,
a gente tratava também de uma necessidade pontual daquela comunidade, daquela propriedade, principalmente falando em termos de preservação dos recursos hídricos, né, de boas práticas agrícolas nos seus cultivos, e assim o programa foi ampliando, e hoje nós temos esse prazer, esse privilégio de estar junto com o do campo, que é muito carente de informações, né, principalmente os pequenos produtores, pequenas comunidades, e nós vimos isso aqui no Extremo Sul. E o programa, ele é, digamos assim, regionalizado, ele abrange o estado em si ou só local? Olha, esse programa, ele hoje, a abrangência seria estadual. Perfeito. Mas como a ação, o início da praga foi aqui no Extremo Sul, e os produtores daqui, as empresas daqui sentaram para esse programa, então ele iniciou aqui como projeto piloto, e se houver uma necessidade de ampliamento para outras áreas, nós estamos prontos, a depender, né, do convite, da aceitação de outros municípios, de outras regiões, para nos convocar. Nós não podemos dizer que nós vamos fazer o trabalho aqui e lá, mas podemos ir lá, iniciar, passar o treinamento, as informações, e também mais técnicos, né, fazerem parte para poder levar essas informações também lá nas outras regiões. Perfeito. E verifica-se também a questão da educação ambiental, que é atrelada ao projeto de vocês, né? Então, com relação à educação ambiental, como que o programa contribui para a educação ambiental? Isto é, realizando cursos, palestras? Olha, geralmente em realização de palestras, realmente, né? Então, o programa, ele vai até a comunidade nessa necessidade do controle da praga, e ampliou-se para essa questão ambiental. Nesse ano de 2015, foi um ano muito seco aqui na região. Então, assim, situações que estavam acontecendo que os produtores não tinham visto antes. Alguns córregos simplesmente secaram mesmo. Eles ainda fizeram referência ao sertão, né, que aqui nunca se tinha visto isso. É uma região farta de água, abundante de água, e estava acontecendo, né? E houve essa necessidade da gente mostrar que a agricultura, né, a pecuária, que é feita, explorada na propriedade, ela, se não tiver a preservação dos recursos hídricos, como você vai conseguir produzir? Inclusive, essa palestra que a gente, a segunda etapa do programa, ela tem justamente esse tema, preservar para produzir. Então, se você não preservar, você não tem como produzir, né? Então, a gente passou a passar essas informações, e aí se estendeu não só para as comunidades, os produtores, como também as escolas, as professoras, as diretoras, que ouviram falar do programa, né, que teve essa informação, porque muitos moram na zona rural e também são alunos e são professores, né, nas escolas, passaram a nos convidar também para poder falar neste mesmo tema, neste mesmo assunto, numa linguagem para os alunos, né? Então, o programa passou a ser não só para produtores, como também para estudantes. E a gente tem conseguido chegar, né, até esse público, produtores, estudantes, associações, às vezes até mesmo promovida pela Câmara de Vereadores locais. Então, nós temos atendido toda a demanda relacionada com os temas que a gente preconiza no nosso programa. A gente faz o atendimento, com certeza, com muita satisfação. Outra questão são as parcerias. Vocês contam com várias parcerias, né? Então, eu gostaria de saber um pouco mais. Esse programa ele já nasceu de uma parceria, né, entre a iniciativa privada e o governo do Estado, através da SEAG, Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, a ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, e a ABAF, que é a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. Então, começou a dar certo, e nós vimos que essa parceria ela tinha que se estender, né? Então, ela realmente, nós levamos essa motivação para as prefeituras, através das secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, não
também a Secretaria de Educação, porque para a gente entrar na escola, dar uma palestra, né, na sala de aula, é bom que a Secretaria de Educação, que a Secretaria esteja, né, conhecendo o programa e seja ciente daquilo que nós vamos tratar, e às vezes até na Secretaria de Saúde, né, porque também fala de sanidade, né, apesar da praga em si não ter problema nenhum com a saúde, com o ser humano, mas como a gente tem essa penetração nas comunidades, várias vezes nós levamos também alguma informação, um trabalho sobre, por exemplo, a dengue, né, aliado com a Secretaria de Saúde. Então, a gente abre as portas para a necessidade da comunidade, aquilo que eles precisam naquele momento. Então, essa parceria se expandiu para as prefeituras, como eu falei, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente principalmente, para os sindicatos de produtores rurais, né, através, né, do CNA, FAEP, que também abraçaram a causa. Nós temos, porque eles representam os produtores rurais, o sindicato de trabalhadores rurais, porque também estão envolvidos no campo, né, as associações de comunidades, associações de apicultores, porque os apicultores aqui tinham essa temeridade, né? O que nós vamos fazer se for fazer um controle, né, de uma floresta de eucalipto, de uma roça de café, onde nossas abelhas vão buscar o néctar, o pólen, né, e depois, com a informação de que seria preconizado um trabalho de controle biológico, então foi uma tranquilidade muito grande, eles nos apoiaram, e também são divulgadores do programa, e todas as entidades que desejar fazer parte. Hoje a gente tem aqui o apoio, né, do Ministério Público do Meio Ambiente, né, do programa Arboreto, que faz um excelente trabalho na produção de mudas de essências nativas para a revitalização de nascentes, o Comitê de Bacias Hidrográficas, que também a gente praticamente participa de todas as reuniões, temos contribuído e recebido contribuições do comitê, então a parceria só está se expandindo, né? Com a Embrapa, né, também a gente já tem algumas parcerias com a Embrapa, que é um órgão de pesquisa, com as escolas, especialmente as faculdades aqui do Extremo Sul, né, o IF Baiano, né, o IFBA, a Faculdade Pitágoras, a Faculdade do Sul da Bahia. Então, o programa, onde há necessidade do tema chegar ao homem do campo, que os professores, que os alunos também estão presentes, né, nós estamos presentes também. A gente tem feito parte, né, dessa rede de formação, que é muito boa para o Extremo Sul. Claro. E com relação às comunidades, como que elas são escolhidas para, digamos assim, para inserir o projeto nelas? Como que elas são escolhidas? Tem algum critério? Olha, isso depende do contexto da comunidade, né? Então, certo. A gente vê qual a necessidade, qual as informações que são necessárias ali, busca os temas que têm sinergia com o nosso programa, e a gente procura os representantes, né, das comunidades, e leva a proposta, e sendo aceita, a gente faz, né, a gente começa a fazer as palestras, e muitas vezes a gente vai até a comunidade, mas a recíproca também é verdadeira. Em vários casos, situações, a comunidade vem até a gente, eu soube que vocês têm essas informações sobre isso, nós gostamos e gostaríamos também que vocês viessem aqui, e a gente prontamente marca, faz o agendamento, e vamos levar as informações através das palestras. E o programa, ele fica quanto tempo naquela comunidade, em determinada comunidade? Tem um tempo previsto? Não? Olha, geralmente como a gente trabalha em termos da questão de palestras, são pontuais. A gente faz a primeira palestra, havendo a necessidade, a gente volta a segunda vez, terceira vez, quantas vezes forem necessárias, né? E havendo também algum projeto que solicita o nosso acompanhamento, para que a gente possa também contribuir com aquele projeto, nós também passamos a fazer parte, né? É alguma orientação. Então,
nós vamos a primeira vez, e pode ser, vamos a primeira vez e pronto, e pode ser por várias vezes, né? Então, depende da necessidade da comunidade, em que eles estão envolvidos, quais os seus cultivos, as suas produções, isso é muito importante. A situação, né? A situação daquela comunidade, daquelas propriedades rurais, principalmente quanto aos recursos hídricos. Então, a gente, às vezes, retorna à comunidade por várias vezes, com palestras diferentes, que estão inseridas dentro do nosso tema. Certo. E com relação às pessoas que desejam participar do projeto, suponhamos que alguém esteja nos assistindo ou vai nos assistir, deseje participar do projeto. É possível uma pessoa ingressar no projeto ou não? Como é que funciona? Olha, o projeto ele está aberto para parcerias. Por exemplo, sobre a questão de estar dentro do projeto, executando o projeto, como é um trabalho do governo do Estado, né, em parceria, então tem esses técnicos que já foram definidos, previamente escolhidos por seleção, definidos, e para a inserção de novas pessoas para o projeto, somente se for o caso de aumentar a demanda na área, ou como nós falamos, né, precisamos de ampliação do programa para outros municípios, outras regiões, né, da Bahia. Mas quanto ao projeto participar, por exemplo, nós tivemos uma comunidade que a professora da escola, ela nos solicitou para a gente fazer um trabalho de conscientização dos alunos e também a revitalização de uma nascente que era naquela comunidade e que hoje estava praticamente toda degradada. Então, nós fomos na escola, fizemos palestra para um ciclo de palestras, assim, por mês, cada mês a gente levava uma palestra desde a preservação de recursos hídricos até a questão de coleta seletiva de lixo, descarte, né, devido de lixo, e culminou o quê? Ida até essa nascente, com os alunos maiores que puderam ir, levando mudas de essências nativas e fazendo plantio. O programa contou com o apoio da empresa florestal, que tinha área maior ali naquela região, que fez a doação da cerca, do cercamento daquela nascente, né? Os funcionários foram abrir as covas para poder os alunos fazer os plantios. Então, foi um trabalho muito bom que durou praticamente quase um ano. Olha. Que deixamos de continuar porque em 2020, por questão da pandemia, os alunos não tiveram mais aula e tudo, sim, mas em 2020 nós tivemos lá vistoriando a área, olhando as plantas como estavam, se havia alguma presença de animais domésticos ali, né, para não haver degradação. Nós continuamos e esperamos esse ano agora, se depois da vacinação se retomar as aulas, a gente continuar fazendo o segundo plantio, né, até que a comunidade possa ver a diferença, né, naquela nascente. E outras comunidades também já nos solicitaram esse mesmo trabalho que era para o ano passado, mas por motivo da pandemia a gente está aguardando um tempo oportuno para dar continuidade. Claro, claro. E com relação às técnicas sustentáveis, quais as técnicas sustentáveis que o programa incentiva? Olha, o principal lema do programa é preservar para produzir, que praticamente é o tema, é preservação dos recursos hídricos na propriedade rural, né? Então, a partir daí, a gente trabalha vários outros temas. Por exemplo, preservação e controle de incêndios florestais, né? Às vezes tem comunidades que são mais dadas a acontecer isso, são comunidades que estão próximas à BR, sempre acontece alguma coisa, então a gente fala nesse sentido, o que você pode fazer para preservar isso, para evitar, quem você deve recorrer caso de iniciar um incêndio. Tudo o que a degradação que o fogo pode trazer, né, as áreas de preservações, também os impactos que vão ter na própria população da comunidade, crianças, idosos, então tudo isso é tratado. E a gente fala sobre uso múltiplo de florestas plantadas,
que as pessoas têm uma área pequena e, às vezes, não pensam em reflorestar, porque senão não vai ter onde produzir. A gente muda essa mentalidade, que se você preserva, aí que você tem condições de produzir mais, né? Que uma coisa só uma outra, né? A gente leva as boas práticas agrícolas, né, para o produtor. A gente fala sobre regulamentação ambiental das propriedades rurais, né, o CAR, o CEFI, aqui na Bahia. Integração lavoura, pecuária, floresta, que é outro tema que a gente trabalha, porque você pode fazer todas as coisas na sua propriedade, né? E preservação dos recursos hídricos, como eu já falei, o controle de gado nas áreas de preservação, porque a pessoa que não tem noção sobre uma APP, uma mata ciliar, uma vegetação ciliar, termina achando normal, porque o gado vai ali apenas para dessedentar, né? E, no entanto, não é. Além de dessedentar, ele evita a recuperação daquela área. Então, a gente mostra essa necessidade e, às vezes, nos surpreendemos quando a gente vai pela segunda vez e a gente vai numa propriedadezinha visitar, o produtor cercou a sua área da maneira que ele pôde, ele não tinha muita condição, mas mesmo assim fez, com estaca de bambu, aproveitando arame velho, né? E a gente, um produtor que já tinha água em casa encanada, o que ele fez? Ele puxou um ramalzinho para fazer um coxo, um tanque, um bebedouro para os seus poucos animais que tinham ali. E ele, como não tinha recurso para providenciar, ele apenas pensou, utilizou uma geladeira velha que estava lá para ir para o lixo, que não prestava mais. A caixa daquela geladeira, ele adaptou e fez um coxo onde estava lá cheio de água e os animais bebendo. Os animais já não estavam mais na beira do rio. Isso é muito gratificante para a gente. Depois de uma palestra que a gente fala informações, as pessoas, a criatividade que tem. Quando, a gente sempre fala isso, quando a gente quer fazer, colocar em prática, a gente sempre arranja um jeito, uma maneira. Se você não quer fazer, você pode te dar tudo que você precisa e você assim mesmo vai achar ruim. Mas quando você quer, mesmo sem ter condições, com a sua criatividade, você consegue colocar em prática. Isso foi muito bacana da gente ver, né, acontecer nas comunidades. É também a questão do carvão ilegal, né, que a gente vê isso. Se você quer produzir carvão, você tem como plantar floresta para produzir, é melhor do que você degradar, né, tirar as árvores nativas. E o próprio programa fitossanitário de controle de pragas, né, do Estado, que a gente também leva as informações. Uma questão que eu ia debater é justamente essa questão que o senhor acabou de falar, que é a seguinte: os reflexos do programa, depois de que ele teve na comunidade. O programa esteve na comunidade, fez todo o trabalho e houve mudanças. Ah, sim. É gratificante porque nós temos visto isso acontecer. Tanto, como eu te falei, nas propriedades, a mudança de práticas, pessoas que, para limpeza de área, botavam fogo, já não colocam mais fogo, né? A questão de utilizar o próprio estercozinho do curral para jogar na sua área de produção, para poder ela melhorar a sua produtividade. A gente mostra para o produtor que, assim como as lavouras de café, de mamão, ela precisa de uma condução de adubação, a pastagem da mesma forma, né? Então, precisa também de uma condução, porque a pastagem é o quê? O alimento para a sua produção de leite e de carne, isso aqui é o gado. Então, eles entendem e é muito bom. Nessa área, por exemplo, de gados, de animais criados em áreas de preservação, muitas vezes havia produtores que soltavam seus animais em outras áreas de preservação, porque o produtor era um produtor de florestas, ele não tem animais. Então, aquela área da beira do rio, que antes era uma pastagem, até ela se recuperar, ela, por um certo tempo, vai continuar sendo uma pastagem, né? Então, o que os produtores fazem? Jogam os seus animais ali para aproveitar aquele capim. Mas aproveita o capim e degrada, né? Impede da revitalização, da regeneração da vegetação. E, nesse sentido, por 2 anos consecutivos, nós tivemos uma redução de praticamente 38% de quantidade de animais soltos nessas áreas. Então, os donos das propriedades, as empresas que fazem esse monitoramento, né, fazem essa aferição, então, pelo que eles tinham registrado de presença de animais no ano anterior,
nós tivemos uma redução de 38%, né, de animais nessas áreas com o nosso trabalho, né? Então, foi muito gratificante ouvir, né, que a gente não tem como fazer essa medição, né, no nosso programa, mas que o produtor, a empresa que faz isso, nos mostrou, até mesmo assim, com elogios, parabenizando o programa, porque foi uma redução que ele conseguiu, que mesmo com toda a situação que eles tinham de pessoas, de ir conversar com o produtor e tudo, eles nunca tinham chegado a essa melhora, né? Uhum. Inclusive, em 2020, vocês também não pararam, o projeto não parou. E eu gostaria de debater um pouquinho disso. Os resultados. Quais foram os resultados o ano passado? Quantas palestras foram efetuadas? Quantos monitoramentos? Quantas notificações houveram? Sim, em 2020, por questão da pandemia, nós praticamente ficamos sem fazer as palestras, as reuniões, né? Porque as escolas estavam fechadas, as associações, as comunidades não fizeram as suas reuniões, né, frequentes, e nós tivemos que também nos adaptar a isso. Mas a questão das fiscalizações, de ir a campo para ver a questão do surgimento de praga, essa questão de animais e área de preservação, nós continuamos e até intensificamos mais, né, por ter mais tempo disponível, né? Então, houve poucas palestras em 2020, nós tivemos apenas 14 palestras, porém, com distanciamento, uso de máscara, atendendo toda em área aberta, né, nós alcançamos um número de produtores, foram praticamente foram 253 produtores treinados, né? Como não foi escola, contando os alunos que estavam presentes, né, nessa palestra, foram 15 alunos. Então, foi um número, apesar da gente não praticamente ter reunião, né, 270 participantes treinados, para a gente já foi, né, a gente não ficou no zero, né? Conseguimos notificações, né, quando a gente vai e encontra animais em áreas que é destinadas a áreas de reserva de preservação, área de preservação permanente, de nascentes, de rios, nós tivemos a notificação de 98 produtores, né, isso eu contando em todo o extremo sul, né. Monitoramentos que nós fizemos foram 441 monitoramentos em 2020, né. Palestras foram apenas 14, né. Propriedades visitadas, 172 propriedades nós visitamos, né. Nós distribuímos 189 cartilhas, que é esse material que a gente produz com a logomarca da ABAF, com a logomarca da ADAB, né, com símbolo, a logomarca do programa, e 324 folders nós distribuímos, né, porque essas cartilhas, além da gente distribuir nas palestras, quando a gente faz a visita ao produtor, que a gente fala sobre o assunto também, nessas cartilhas tem vários temas abordados, né, a gente tem ela até no site, para quem quiser visitar, esses temas abordados, todos que a gente dá na palestra, eles estão inseridos na cartilha, muito bom. E, para isso, nós percorremos 56.100 quilômetros nos 3 veículos destinados ao programa, né, em 2020, né, nessas viagens que a gente mede o quilômetro, né, a partir da hora que sai, na hora que chega, toda a quilometragem chegou a isso, a 56.100 mil quilômetros percorridos pelos veículos do programa Ambiente Florestal Sustentável. E com relação aos planos, projetos a breve prazo e a longo prazo, o que o programa propõe, o que se cogita fazer? Olha, a gente costuma dizer que em time que ganha, que a gente não mexe, né? Então, a gente tem muita gente ainda para levar nessas informações. Nós somos apenas 4 técnicos aqui no Extremo Sul, 21 municípios, né? Então é muita gente. Então a gente
tem esses planos de ampliar as parcerias, isso é sempre bom, né? Quanto mais parcerias, né, maior é a demanda, a gente consegue ter a capilaridade maior, chegar em diversas comunidades, né? E nessa questão voltada a essa questão de gado em áreas de preservação, a gente também pretende, já que não está tendo muita palestra, a gente está mais incisivo nessa situação, nessa conscientização, né? Mostrando ao produtor que não há necessidade disso, porque muitas vezes você pode, né, lançar a mão de algumas ferramentas na sua propriedade que evita você fazer isso, né? Outros investimentos, a propriedade, né, tem muita área de atuação que às vezes não é perceptível pelo produtor. Então, nesse sentido, o principal mesmo é praticamente esse, né? E quando se fala em sustentabilidade, ele é visto como não seria, eu diria, custo-benefício. Seria um benefício, seria um custo? O que para vocês é a sustentabilidade? A sustentabilidade para a gente, ela vai além dos limites de se ter lucro ou se ter prejuízo, né? Então, nesse sentido, como fala assim, a gente não pode deixar ela em detrimento de outra situação, em primeiro lugar. Então, o projeto que o produtor, que a propriedade vai executar, ele tem que, primeiramente, pensar nisso. Então, se ele pode executar esse projeto e ele ter lucro, né, preconizando essa prioridade, que é a sustentabilidade, ótimo. Se ele vê que, se for olhar para a questão sustentável, ele não for ter lucro, então a melhor opção é se mudar aquele projeto, se buscar um que seja viável, né? Então, a gente não pode ficar engessado e sem querer estar aberto a novas mudanças, né? O produtor do campo, apesar de ser pequenos produtores, eles já estão abrindo as suas mentalidades para isso, né? Então, mas que é uma necessidade se pensar em sustentabilidade, por quê? Porque o meio ambiente, você precisa dele para produzir, pessoal do campo. Então, sem água você não produz, sem um solo fértil você não produz, né? Então, o resultado disso, a gente tem visto aqui no Extremo Sul, porque desde o início, quando os nossos avós vieram para cá, né, a área que principal exploração foi a pecuária, que era uma questão mais fácil de escoar o produto. E como a pecuária não se tinha, né, uma informação técnica, científica de como produzir, foi feito de qualquer maneira, né? Então, foi substituída a nossa floresta por áreas de pastagens, são massa de vegetação totalmente diferente, e não tiveram sequer aquela orientação de onde poderia fazer isso, né? Porque poderia ter feito, e hoje a situação da região ser outra. Porém, quando foi feito de qualquer maneira. Então, não importa se está na beira do rio, se está no topo de monte, se está em volta da nascente. Então, faltou essa condição, que nós temos certeza que naquele tempo, talvez nem o governo do estado teria para fazer isso, né? Tudo era mais difícil, mas que hoje a gente pode repensar isso e eu não digo nem tentar, porque quando você quer tentar, você sabe que você não vai conseguir. E fazer o diferencial para se conseguir reverter, né, o prejuízo maior que foi feito aqui na nossa região, né? Então, é dessa maneira que a gente tenta ver essa questão de sustentabilidade. Hoje, os mercados estão cada dia mais exigentes, né, de um produto que seja de origem sustentável, né? Vários países pensam nisso, né? Hoje você vê que os supermercados também já estão pensando nisso, dando prioridade. Então, é uma consciência é uma consciência global. E se quem está consumindo esse produto está pensando nisso, quanto mais nós que estamos produzindo e que vamos precisar continuar produzindo, né? Então, por isso, eu não compararia com essa questão de lucro ou prejuízo, né? Ela tem que estar acima disso aí. A gente tem que fazer esse cálculo antes, né, de começar e depois ver que tem alguma coisa errada. E o projeto, ele tem intensa participação de mulheres? Tem mulheres participando? Sim, com certeza. De uma maneira geral, hoje,
nós temos visto que várias lideranças, né, de associações, comunidades rurais, escolas, diretoras, professores, a maioria são mulheres, né? E elas abraçam a causa e realmente, intensamente, elas participam. Nas propriedades, a gente sempre vê a mulher presente junto com o esposo, os dois, são todos dois produtores rurais, todos dois vivem daquele trabalho. Então, as mulheres têm trabalhado nesse sentido, têm gostado, têm sido ajudadoras, né, dessas novas informações, dessa nova mentalidade que tem chegado para o homem do campo. E quem deseja entrar em contato com o projeto, quais os canais que pode se valer? Olha, nós temos os nossos números pessoais de celulares, né? Depois a gente pode até passar para você. No nosso cartãozinho tem o e-mail de todos os técnicos, o número de celular, e temos também, através dos sites da ABAF, que pode se entrar, lá tem o local de você fazer perguntas, respostas, contribuições, os próprios sites da ADAB também, vai ser direcionado para a gente. Então, onde você tem esse acesso através desses sites e havendo essa demanda, com certeza vai chegar até nós e nós vamos fazer esse contato e vamos iniciar essa parceria. Perfeito. Bom, eu quero lhe agradecer pela sua participação desde já e deixar aberto o espaço agora para qual mensagem que o senhor gostaria de deixar ao público? Olha, a mensagem que nós sempre deixamos para aqueles que nos ouvem é que hoje nós temos que produzir, né? Nós temos que lembrar que o nosso benefício é também aquele benefício que a gente dá a alguém, né? Seja quem está do nosso lado, pessoa, ou seja, o local onde nós vivemos e tiramos nosso sustento. Então, se eu faço determinada coisa para o meu proveito, né, o meu proveito tem que também ser proveitoso para quem está do meu redor e para o meu meio ambiente. Então, à medida que você pensa nisso, que você tem que viver bem, então você não pode lembrar que você vai viver num redoma, porque naquele redoma você não vai produzir nem ter tudo que você quer. Então, se você pensa no seu próximo, naquele que está à sua volta, no seu vizinho, e você vive pensando que você tem que estar bem e quem está do seu lado também, então a cada dia nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. E principalmente também falando acerca do nosso meio ambiente. Se nós continuamos querer vivendo bem, satisfatoriamente, em um ambiente agradável, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Então, as nossas práticas têm que ser práticas sustentáveis, que venham a nos beneficiar aqueles que estão do nosso lado, seja trabalhando conosco, seja morando do nosso lado, e também ao meio onde nós tiramos o nosso sustento. Então, nós não podemos pensar hoje na unidade só, na minha pessoa. Nós temos que pensar no todo, né? Na minha família, estender para a minha comunidade, estender para o meu estado, estender para o meu país, estender para o mundo todo, porque nós dependemos um do outro. E aquilo que nós podemos fazer de bom para o meio ambiente, para as outras pessoas, com certeza nós também vamos ser beneficiados, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bom, lhe agradeço mais uma vez pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Também agradeço pelas suas explanações. Desejo sucesso ao programa, que cada vez tenha mais aderência, enfim, sucesso. Convido a todos também a acessar a ABAF, a ADAB e ao projeto, ao programa. Convido a todos e também a revista Empreendedor. Agradeço a todos pela participação. Peço que compartilhem esse vídeo, curtam as redes sociais novamente, que está abaixo, a revista da Empreendedora. E
Agradecendo, me despeço e desejo a todos uma boa semana e conto com vocês na próxima entrevista. Obrigado.